Alô, amigos! Agora eu gostaria que vocês observassem essa animação. Aqui está o círculo trigonométrico, tá? E o gráfico da função seno, para que vocês percebam bem a questão do sinal, da variação e do comportamento da função seno. Então vejam só, essa animação é maravilhosa. É só para ratificar aquilo que nós já estudamos. Não é? Mais uma vez, veja que quando você, aqui no círculo trigonométrico, pega um arco de primeiro quadrante, que fica entre 0 e π sobre 2, deixa eu dar uma melhorada aqui. Vamos lá, queridos. Sempre é bom, né? Se ficar melhor, é melhor. Eixo das ordenadas, não é? Aí esse ponto aqui tem a abscissa 0 ordenada 1. Esse ponto tem a abscissa 0 ordenada menos 1. Aqui o eixo das abscissas, não é? Origem dos arcos. Esse ponto tem ordenada 0, porque está no eixo das abscissas. E esse ponto também tem ordenada 0. Então, quando você percorre o primeiro quadrante, o seno varia de 0 a 1. E se ele varia de 0 a 1, ele é positivo e crescente. Quando você percorre o segundo quadrante, o seno varia de 1 a 0. Variar de 1 até 0 é ser positivo, porque todo número que está entre 1 e 0 é positivo, agora ser decrescente, né? Quando você percorre o terceiro quadrante, o seno varia de 0 a menos 1. Nesse intervalo entre 0 e menos 1, ele é negativo e decrescente. E quando você percorre o quarto quadrante, o seno varia de menos 1 a 0, variar de menos 1 até 0, sair de menos 1 e ir para o 0, é crescer, porém ser negativo, né? Então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e ao completar uma volta, 2π. Né? Então, mais uma vez, observem. Mais uma, como se confirma tudo que nós falamos. Não é verdade, gente? Somente para relembrar, mais uma vez, vamos ver aí, ó. Deixa eu me limpar aqui, Melk, que nossos alunos merecem todo o carinho do mundo, né? Tá certo? Então, menos 1 é o valor mínimo. Mais 1 é o valor máximo. Né? E vamos ver esta animação. Veja que o seno, deixa eu me tirar daqui, finalizar a apresentação e botar aqui. Fica até melhor para vocês perceberem. Não é? Então, lá vai. Aí está, ó. Veja que ele fica sempre variando de menos 1 a 1. É evidente que as voltas aí só estão sendo dadas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Sensacional.
Ok, amigos? Passando para o próximo slide, a finalidade desses slides é ratificar o que você aprendeu. Então, você tem aqui o eixo das ordenadas, né? O eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas, e esse é o primeiro ciclo da senoide, né? Que vai de 0 a 360 graus. Veja que agora a gente está dimensionando os arcos em graus: 0 grau, 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus, 225, 270, 325 e 360. Nesse ciclo de senoide, você tem uma sequência de 5 pontos notáveis: inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão. Então, nesse primeiro ciclo, a senoide começa num ponto de inflexão na origem, cresce e é positiva e vai ao ponto de máximo, volta a inflexionar, inflexão, legal ou não? Aí esse ponto aqui é um ponto de mínimo, ponto de mínimo, e volta aqui a inflexionar. E a partir de 360 graus, de 360 graus até 720 graus, ela vai se repetir. Inflexão. Legal ou não? Então, entre 0 e 90 graus ela cresce e é positiva. Entre 90 graus, π sobre 2 radianos, e 180 graus π, ela decresce e é positiva. Entre 180 graus e 270 graus ela decresce e é negativa. E no quarto quadrante, entre 270 graus e 360 graus, ela cresce e é positiva. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, de 90 até 180 graus, terceiro quadrante, de 180 graus a 270 graus, e o quarto quadrante. Por sinal, não sei se vocês notaram, esse segmento de reta aqui no eixo das abscissas, de 0 até 360 graus, é a retificação da primeira volta no círculo trigonométrico. É evidente que quando o arco medir 45 graus, o seu seno é raiz de 2 sobre 2. Quando o arco mede 135 graus, o seno dele é novamente raiz de 2 sobre 2. Por sinal, 45 graus e 135 graus, como a soma é 180 graus, são dois arcos suplementares. Então, arcos suplementares possuem senos iguais, não é? Ora, e o de 225 graus? O seno é menos raiz de 2 sobre 2, por uma questão de simetria. 225 graus e 45 graus são esplementares, porque está um no primeiro quadrante e o outro no terceiro quadrante, e suas extremidades são simétricas em relação à origem. E quando o arco mede 325 graus, o seu seno também é menos raiz de 2 sobre 2. 45 graus mais 325 graus dá 360 graus. São arcos
replementares. Então, arcos suplementares, senos iguais. Arcos esplementares, senos simétricos. E arcos replementares, senos simétricos. Sensacional, não é, gente? Vamos a um próximo, né? Então, aqui você tem a representação do primeiro ciclo da função seno, não é? Tá aí para vocês. Inflexão máximo, inflexão mínimo, inflexão. Essa é a sequência de pontos notáveis. A função cresce, decresce, decresce e cresce. Positiva, positiva. Negativa, negativa. Até porque, como o seno é a ordenada da extremidade do arco, o seno só vai ser positivo nos arcos cuja extremidade tem ordenada positiva. E pontos que têm ordenada positiva ficam no primeiro e no segundo quadrante. Como o seno é a ordenada da extremidade do arco, ele só é negativo onde a extremidade do arco tiver ordenada negativa. E pontos que têm ordenada negativa estão abaixo do eixo das abscissas, no terceiro e quarto quadrante. Sensacional!